Congregação Unitarista em Ferraz de Vasconcelos, São Paulo, Brasil. Iniciaremos hoje a primeira parte do estudo Dons Extraordinários, ou seja, falaremos sobre pentecostalismo. Esperamos que venha a entender a nossa colocação e que acompanhe em sua Bíblia os versos que aqui estaremos citando. Que o Espírito do nosso eterno Elohim Yahvé o ajude e o faça compreender que isso é diabólico. Shalom Aleichem. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Yahvé e hoje estaremos falando sobre pentecostalismo, sobre os dons extraordinários. Eu espero que você siga pela sua Bíblia os textos que vamos estar lendo e que preste muita atenção, porque eu pediria que você tirasse qualquer ideia preconcebida que você já tem sobre dons, para que você pudesse entender o que nós estamos pretendendo fazer aqui. Será uma série de estudos, porque é muito longo esse estudo, nós iremos estar explicando ponto a ponto. Hoje nós falaremos de um modo geral e principalmente sobre o dom de línguas. Nós voltaremos a falar sobre isso mais para frente, mas nesse momento nós estaremos falando genericamente sobre os dons. Então prosseguiremos agora o nosso estudo. Iremos estar falando um pouquinho sobre o verdadeiro dom de línguas que cessou. Eu faço uma pergunta: se realmente cessou, como nós cremos, o dom de língua, na época em que a Bíblia, a palavra foi completada, isso próximo do final do primeiro século, sendo que antes já tinha terminado esse dom, nós vamos ver depois isso, mas vamos supor que tenha terminado juntamente com as Escrituras. Então surgiria uma pergunta, o que são essas línguas que tantos evangélicos, carismáticos, umbandistas, etc. falam? O que seria isso? Olha, não existe uma resposta correta para isso, exclusiva. Por quê?
Porque antes de se analisar qualquer coisa sobre isso, né, nós temos que fazer uma série de estudos, né, sobre o pentecostalismo, sua procedência, como ocorreu, o que aconteceu, por que passamos quase 1900 anos sem esses dons, né, e de repente eles surgiram, né? Então nós temos que fazer outras observações antes de prosseguir. Por exemplo, nós temos que notar, né, que as pessoas que estão participando desse moderno movimento de línguas, né, elas são sinceras. Na grande maioria. Claro que existem charlatães, está cheio de falsos profetas, está cheio de gente que se sente menor dentro da igreja porque não fala línguas, né? Existem seitas, né, que colocam o falar em línguas como a pessoa ter o Espírito Santo. Então, se a pessoa é uma pessoa sincera e não é mentirosa, e ela de repente não fala línguas, né, isso poderá ser entendido como uma pessoa que não tem o Espírito. E essa pessoa vai se sentir dentro, né, da congregação como uma pessoa menor, como uma pessoa pequena, como uma pessoa que não faça parte do grupo, coisas assim. Eu tenho até provas disso, que na nossa congregação tem uma senhora que era da CCB e que ela disse que se sentia diminuída por não falar em línguas, mas que ela estava aguardando do próprio Yahvé, do Espírito de Yahvé, que as línguas viessem para ela, né? Aguardou durante muitos anos e nunca veio, graças a Deus, né? Porque isso significa que ela realmente é sincera e que também que ela não foi possuída por nenhum demônio para estar falando essas línguas. Nós temos que entender que as pessoas, né, que falam essas línguas são pessoas que desejam e acreditam que Elohim, né, pode fazer qualquer coisa por elas. Sim, ele pode, mas dentro do seu tempo, dentro do seu limite, dentro daquilo que ele se propôs a fazer, dentro do plano dele, né? Não quando a pessoa acha, ou porque acredita, ou porque acha que isso é assim. Quando Paulo se dirigiu, né, às pessoas na primeira carta aos Coríntios, né, ele se referiu às mesmas como chaveirinha, ou seja, como irmãos, né? Mas eles eram carnais. Nós sabemos disso, ele diz várias vezes isso. Mas ele os chamou de chaveirinho, de irmãos. As pessoas que estavam ali, né, que se tinham convertido, estavam formando a igreja primitiva em Corinto, né, elas haviam praticado línguas no tempo pagão, antes de serem chamadas e convertidas. Então, o uso de línguas não garantia que alguém fosse eleito. Porém, no contexto, né, da congregação, mais provavelmente a maioria das pessoas, né, elas deveriam ser tratadas como irmãos chaveirim. Por isso que ele os trata como irmãos. Não que ele os tivesse como irmãos, não que ele achasse que eles eram irmãos. Na verdade, eles eram pagãos que ainda estavam usufruindo de práticas pagãs que eles tinham aprendido antes de terem conhecido o caminho de Yeshua. Temos que ver também, né, que falta o treinamento, né? A maioria das pessoas tem embasado sua crença numa experiência, em vez de estudar a palavra de Deus. Não, elas vão pelo que elas sentem, pelo que elas veem, pelo que elas escutam, mas elas não procuram saber se isso é a vontade e a palavra de nosso Mestre Yeshua, a vontade, a palavra de Yahvé, né? Eles não procuram saber isso. E aí o que acontece? Eles experimentam esse moderno dom atual de línguas, né, que eles falam que é o dom da língua dos anjos, alguns até dizem, né, e acha que é verdadeiro. E se uma vez ele falou daquele jeito, ele teve essa experiência, ele vai se sentir fortemente tentado a crer naquilo. Assim como, por exemplo, uma pessoa que vai numa igreja católica, faz uma oração, faz
uma promessa para tal santo, santa, e de repente a pessoa doente fica boa. Isso faz com que ela creia mais ainda naquela santa, né? E nós sabemos que o santo não existe. Então o que acontece? Quem está por detrás disso? Quem que gosta que realmente ocorra isso? O inimigo. Porque uma pessoa que faz uma promessa para um santo e recebe aquilo que ela pediu, raramente ela vai descrer de Babilônia, do catolicismo, por exemplo. Mas nós temos que tomar cuidado, né? Porque é como se a gente tivesse sido atingido por um fio elétrico, né? Tomamos um choque. A partir daquele momento nós vamos nos aproximar daquele fio cautelosamente, porque nós vamos ter medo, né? E vamos querer saber se a eletricidade foi desligada. Não é isso? Então a experiência pessoal, né, de uma pessoa é uma grande mestra. Mas contudo as conclusões, né, que são embasadas nessas experiências pessoais, né, podem estar erradas na grande maioria das vezes. Isso é comprovado. Por exemplo, os parques de diversões, né, nós temos visto água correndo morro acima. Será que isso é um truque? Será que isso acontece? Eu vi aquilo, eu vou crer naquilo? Nos shows de mágica nós vemos mulheres sendo cortadas ao meio. Eu estou vendo. É muito real. Mas será que aquilo é verdadeiro? Devo crer naquilo? Lá nos Estados Unidos, na parte sudeste, né, tem gente que vê lagos no meio do deserto, onde não existe água alguma. Então, são visões. Então, todas essas experiências que nós citamos agora, elas não são verdadeiras, mas são experiências. E esses fatos comprovam, né, então, que a experiência pode ser falsa. Mesmo quando sabemos ou podemos jurar que vimos alguma coisa acontecendo, pelo fato de que nem tudo é o que parece. Nós temos que entender que os atuais faladores de língua, né, na maior parte das vezes, eles estão passando por uma experiência real. Mas, contudo, essa não é assim a mesma experiência que tiveram os apóstolos em Pentecostes. Aquela que é contada na palavra de Yahvé. Ela é uma experiência igual àquela que Paulo cita de Coríntios, aos Coríntios, dizendo que eles deveriam até ter intérprete. Por quê? Porque eles falavam as mesmas línguas que eles já conseguiam falar, que eles recebiam nos tempos pagãos. Essa experiência, né, quando ocorre com uma pessoa, ela vai se sentir, talvez assim, que aquilo é realidade mesmo, né? E faz a pessoa sentir-se estática, né? Leve, estimulada e liberada. Ela tem sido descrita, né, por muitos como um ato espiritual. Bom, meus irmãos, nós vamos prosseguir no próximo vídeo, a parte 2 desse estudo. Eu espero que você assista a toda essa série que nós vamos estar colocando no ar, para ver se você compreende como funcionam certas coisas. Porque é muito complicado estarmos crendo nessas coisas.